A deuterostomia e a protoestomia são características relacionadas ao desenvolvimento embrionário dos animais. Então, antes da gente falar propriamente dessas duas características, a gente pode então retomar um pouco como se dá o desenvolvimento embrionário dos animais, certo? Todo animal começa a desenvolver a partir de um zigoto, que nada mais é do que uma célula formada pelo encontro de dois gametas, ou seja, um óvulo e um espermatozoide. Esse zigoto formado, ele vai se multiplicar e chegar até um ponto que ele vai formar uma massa de células, né, que foram formadas a partir dele, através de mitose, e essa massa de células a gente vai chamar de blástula, tudo bem? Essa estrutura aqui. A blástula, por sua vez, ela vai formar uma cavidade interna que a gente vai chamar de blastocele, né? Cele é cavidade e blasto, né, porque ela está na blástula, então é a cavidade da blástula. Ok, então a gente tem essa estrutura aqui, que é uma massa de células com uma cavidade interna. Essa estrutura vai sofrer uma invaginação, ou seja, uma parte aqui do tecido que forma essa estrutura vai entrar, né, para o interior e vai formar essa invaginação. O que é interessante aqui para a gente? Essa cavidade, ela vai dar origem ao tubo digestório, né? Lembrando que o tubo digestório vai ter uma entrada e uma saída, que a gente vai chamar de boca e ânus. Só que no início da formação da cavidade que vai dar origem ao tubo digestório, ele tem só uma cavidade, né? Essa primeira cavidade que se forma é o nosso blastóporo, tudo bem? Ou seja, é o poro, né, dessa estrutura, é a entrada dessa estrutura. O que é interessante pra gente? O blastóporo, que é essa primeira entrada, ele pode dar origem a duas estruturas. Ele pode dar origem à boca ou ao ânus, tudo bem? Então veja o que a gente tem aqui. O blastóporo, como a gente falou, é a primeira entrada, né? É o primeiro orifício. Se ele der origem à boca, então a boca surge primeiro, né? Agora, se ele der origem ao ânus, então o ânus surge primeiro e a boca surge só depois, né? Surge em segundo. Então, aí a gente chega finalmente no ponto de explicar essas características, né? Protoestomia, né, significa justamente primeiro, proto, primeiro, estomia, boca. Então, primeiro a boca. Deuterostomia, deutero, segundo, estomia, boca, então segundo a boca. Então, se o blastóporo der origem à boca, então a boca surge primeiro. Então, protoestomia. Nos animais no qual o blastóporo origina a boca, eles têm protoestomia e são protoestômios, como por exemplo os artrópodes, os moluscos, etc. Né? Tem outros filos aí. Agora, se o blastóporo der origem ao ânus, significa que a boca surge em segundo, e aí você tem a deuterostomia, né? Então a boca vai surgir só depois, vai surgir em segundo, né? O ânus surge primeiro. E aí o exemplo são dois filos apenas, tudo bem? Os equinodermos e os cordados. Isso explica algo muito interessante, porque se a gente olhar a filogenia do reino animal, a gente tem aqui os 9 filos que a gente estuda em zoologia no ensino médio, tudo bem? Desde os poríferos até os cordados. O que é interessante, né? Tem alguns animais no qual essas características não se aplicam, porque eles não têm o tubo digestório ou não têm o tubo digestório completo, né? Tem só uma entrada. Então, por exemplo, os poríferos não têm tubo digestório. Os quinidários têm uma cavidade digestória, mas ela tem só uma saída. Os plateumintos têm tubo digestório, mas ele tem só uma saída. A partir daqui, de nemateumintos até cordados, todos eles têm boca e ânus, têm o tubo digestório completo. Só que alguns desses são protoestômios e outros são deuterostômios. Por exemplo, vou representar a protoestomia com a cor laranja, tá? Os nemateumintos, por exemplo, são protoestômios, os moluscos são protoestômios, os anelídeos são protoestômios e os artrópodes também. Agora, representando a deuterostomia azul, apenas equinodermos e cordados são deuterostômios. Isso explica essa configuração da filogenia. Por que esses dois filos estão tão próximos, sendo que eles não se parecem tanto assim? Por que uma estrela do mar tem de tão parecido com um sapo? À primeira vista, nada, mas olhando mais a fundo, você vê que eles são os únicos deuterostômios aqui. Então, isso explica por que eles têm uma ancestralidade comum. Em algum ponto aqui no desenvolvimento evolutivo desses grupos, surgiu a deuterostomia, e é por isso que a gente sabe que equinodermos são o filo mais próximo dos cordados, que é o filo dos seres humanos, né, o filo dos vertebrados. É por isso que a gente sabe que os equinodermos é o filo mais próximo ao nosso filo, justamente por causa dessa característica que eles têm em comum com a gente e que nenhum dos outros filos vai ter. Tá? Isso daqui é muito importante porque o vestibular gosta de cobrar. Existem questões perguntando o que deixa esse filo, né, dos equinodermos tão próximo ao filo dos cordados. E é justamente a deuterostomia. Espero que tenha ficado claro para você o que é deuterostomia e protoestomia e essa relação com a filogenia do reino animal, ok?